Olá, pessoal, bem-vindo ao Novamente Cast, o seu podcast Empreendedorismo, Inovação e Economia Criativa. Aqui nesse podcast, a cada semana você vai ter um novo assunto sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre economia criativa para te ajudar, para te inspirar e poder melhorar os seus negócios. Hoje a gente está aqui com duas convidadas super especiais, inclusive as duas são Beatriz Chaves, Beatriz Ramos. Eu vou começar me apresentando para vocês que estão aqui acompanhando a gente. Meu nome é Rodolfa Rocha, eu sou socióloga formada na UNB. Atualmente eu sou mestranda em Inovação, Comunicação e Economia Criativa e tenho estudado muito economia criativa, os domínios criativos, principalmente os domínios do software, os games, e essa área mais da tecnologia e da inovação, que é uma parte que eu gosto bastante. E vou trazer bastante sobre esse assunto também aqui no podcast para quem estiver acompanhando aí, quem estiver aí com a gente, vai estar sempre por dentro desse assunto. As nossas amigas aqui também fazem parte do mestrado de inovação, é isso? Se vocês quiserem se apresentar aí pra gente, o pessoal conhecer vocês. Vou começar. Eu sou a Beatriz Chaves. Tô nervosa, mas vamos lá. Agora que eu pensei no que você falou também sobre câmeras e tudo. Não tô acostumada, mas vamos lá. Eu sou a Beatriz Chaves, eu sou formada em comunicação com habilitação em publicidade. Depois eu fiz uma especialização, uma pós-graduação em História da Arte. E depois entrei no mestrado, onde eu conheci a Rodolfa, e estamos lá juntas estudando comunicação e economia criativa. A minha trajetória, apesar de ter formado em comunicação, também é muito relacionada à produção cultural, gestão de espaços culturais. E eu também dou algumas oficinas de colagem, então me interessa essa parte das artes visuais também. Que bacana. E você, Bia? Eu sou a Beatriz Ramos. Eu também formei em comunicação, só que com uma habilitação em cinema e mídias digitais, lá no IESB. Eu trabalho um pouco com produção desde que eu formei, já faz um tempinho, quase 10 anos. Trabalho pontualmente com produção cultural. A gente vai falar mais de alguns projetos que a gente compartilha também, eu e Bia Chaves. Ao longo desses últimos anos, eu tentei me enveredar em vários sentidos. E, coincidentemente, todos fazem parte da economia criativa. Já estudei um pouco de marketing digital, de produção cultural, de fato, um pouquinho sobre moda, história da moda. E agora entrei, para o mestrado de inovação em comunicação e economia criativa, estudando um pouco mais especificamente territórios criativos e como eles se constituem, numa cidade planejada como é Brasília. É aquela ideia de cidade inteligente, seria? É um pouco disso, porque a economia criativa ela é um caminho para um desenvolvimento, de uma cidade, de um território específico. Então, tá tudo interligado. Ai, que bacana. Vamos começar, então, com uma pergunta aí que eu acho que o pessoal também quer saber. O que é economia criativa, gente? Sim, é a grande pergunta. Então, para a gente começar a conversar sobre economia criativa, eu peguei uma citação do Hawkins. Ele tem um livro que chama Economia Criativa. É um dos livros, assim, mais lembrados com relação a esse tema, porque ele foi um dos primeiros a trazer essa temática dessa forma. E o que ele coloca como economia criativa são produtos e serviços que têm como principal matéria-prima a criatividade. Então, acho que a gente pode começar daí, para a gente conversar sobre economia criativa. Aquela ideia de empreendedorismo nascer das ideias, e não do dinheiro em si. Seria exatamente. Mais ou menos isso, né? Exatamente. E às vezes nem só de onde nasce, mas qual que é a matéria-prima no sentido de o que você vai usar de insumos para fazer aquele produto ou serviço. Você não necessariamente vai ter que investir numa matéria-prima, porque quando a gente fala de criatividade é uma habilidade inesgotável, é uma habilidade que está dentro da gente, que a gente pode desenvolver. Então, não necessariamente eu tenho que investir para começar um trabalho ou um serviço criativo. É legal, é bacana porque quando a gente fala de economia tradicional, a gente vem daquele viés de distribuição, consumo, distribuição de bens, serviços, produtos, só que é com uma fonte que é esgotável, A fonte de recurso financeiro é esgotável, porém a criatividade não é, Então é um insumo na qual é uma fonte infindável, onde você pode gerar várias ideias, essas ideias podem virar negócios, inclusive os negócios hoje que mais fazem sucesso são os negócios que vieram de uma pequena ideia e que ganharam um boom, principalmente nessa área tecnológica, como o Facebook, o Meta e tudo mais, que tem surgido aí nesses últimos anos.
Exatamente. E a economia criativa, ela está muito relacionada a esse setor de serviços, né? Foi um pouquinho aí que ela surgiu. Acho que um bom exemplo para a gente pensar é a publicidade, porque ela vai se utilizar da fotografia, do design, mas ela é um departamento à parte, né? Então, quando surge a publicidade, onde a gente vai enquadrar ela dentro dessa esfera econômica, né? Sim, sim, com certeza. E é interessante ver que, inicialmente, quando a gente fala em criatividade, a gente pode pensar muito em cultura, né? Manifestações culturais, arte, mas não é só dessa parte que é composta a economia criativa. A criatividade, nesse caso, ela é aplicada a outros meios, como a moda, como a gastronomia, como o software, a publicidade. Então, é interessante ver como extrapola a questão também artística, né? É bacana isso. Primeira vez que eu vi o termo economia criativa, eu também fiquei naquela, será que é economia da cultura, indústria cultural? Porque a gente vê muito esse termo de indústria cultural, né? Assim, da gente raciocinar, qual a diferença, né? Indústria cultural, economia criativa, o que será que realmente está diferenciando entre esses termos? Porque eu sempre ouvi mais indústria cultural, então eu achava que estava sempre ligado às produções culturais, ligadas à cultura, dança, teatro, manifestações desse gênero, né? Mas quando você entende um pouco de economia criativa, você vê que não é só isso, né? Como vocês falaram, né? Que tem um leque que pega praticamente qualquer tipo de atividade, né? Exatamente, qualquer atividade que tenha como base a criatividade. Então, é realmente bem amplo e... então, são muitos termos, né? Tem economia criativa, economia da cultura, indústria cultural, indústrias culturais, que numa das últimas bancas de qualificação, os professores também diferenciaram os dois. Então, assim, só o plural, às vezes ele já dá uma outra conotação, porque indústria cultural a gente lembra de Adorno, enfim, de Escola de Frankfurt e tudo mais. E indústrias culturais a gente já vê como um grupo de atividades, né, de empreendimentos, de movimentos, que tem como base a questão da manifestação cultural, a produção, a distribuição e o consumo de atividades culturais, como, enfim, teatro, como artes visuais, como literatura, enfim. E daí, então, o conceito de indústrias culturais e economia da cultura, eu acho que ele está meio próximo um do outro. Me ajuda, Bea. Sim, eu acho que você é um pouco mais especialista, assim, nessa definição de conceitos mesmo. Mas, sim, eles estão relacionados, só que eu gosto de pensar que meio que uma coisa está dentro da outra, né? Da mesma forma que você já comentou das indústrias culturais ou as indústrias criativas também, que não vão se utilizar só da cultura, é um meio que a gente vai pensar, né? Todo esse caminho de produção, de distribuição, de consumo. E a economia, a gente já vai atrelando ela a um sistema um pouco mais complexo, né? De geração de emprego e renda, né? Então, a gente... tá tudo englobado, né? Dentro da economia criativa, no caso. Todos esses conceitos, eles estão interligados lá dentro. Concordo, eu vejo dessa forma também. Economia criativa como conceito mais amplo, né? Que abarca tanto o que é cultural quanto o que extrapola o cultural. Às vezes nessa configuração mais completa, não sei, mais ampla da economia criativa e às vezes focado em alguma atividade específica. Ah, bacana. E em relação à economia criativa, tem um autor, né, que eu gosto bastante, que é Trosby, só que o que pega nele é essa questão dele dividir a economia criativa em setores, né, como se alguns setores fossem criativos ou não. O que seria essa diferenciação do que seria criativo ou não, assim, para vocês? O que entra como criativo, o que não entra? Nossa, isso é complexo. É complexo. O Trosby, ele lançou essa teoria, né, dos círculos concêntricos. É como se fosse uma esfera que no centro tá realmente essas coisas mais intrínsecas à cultura. E nessa esfera, conforme você vai saindo, né, do centro, você vai se afastando do centro, você começa a ter outras atividades um pouco mais relacionadas, mas a cultura tá sempre ali num centro. E lá no nosso programa de mestrado, né, a gente desenvolveu um outro caminho, uma espécie de uma releitura, né, do conceito do Trosby, que é o conceito de domínios criativos. A ideia principal é que essa proposta, ela envolve uma dinâmica
ela envolve essa lógica de dinâmica, né? Vou pegar o exemplo da fotografia. A fotografia, a gente classificou ela como uma atividade cultural, se eu não me engano. Uma Sim. atividade cultural lá dentro desse conceito, mas às vezes ela está um pouco mais próxima da publicidade, ou da moda, ou até do audiovisual, que são indústrias um pouco mais complexas, né? Então, o centro ali, a gente consegue pensar nisso que eu estou explicando como se fosse um ecossistema da economia criativa. O centro também vão ser atividades voltadas para um cunho mais cultural, mas são mais vocações. Por exemplo, um ator, um escritor, que elas não precisam de tantos artefatos, não precisa de tanta mediação também, ou tecnologias muito avançadas para fazer o trabalho delas. Mas elas vão utilizar a criatividade como base também, né? E à medida que a gente vai expandindo essa esfera, né, pensando tipo num cosmos, né, num ecossistema, a gente vai precisando de mais tecnologia, por exemplo, a indústria fonográfica, né? Um cantor, ele pode estar ali no núcleo, mas para ele gravar, para ele produzir, para ele Tá no Spotify. estar no Spotify, exatamente. Ele vai precisar de outros aparatos técnicos, de uma produção maior, de mais pessoas envolvidas. E isso a gente já vai navegando por aquelas indústrias que a gente falou, né? Ah, bacana. Essa ideia é do Panorama, né? Da economia criativa. Panorama aqui do da DF, economia né? criativa. Para quem não sabe, o Panorama é uma pesquisa que nós três fazemos parte, que é o Panorama da Economia Criativa aqui do Distrito Federal. Já está chegando já na última fase, né? Nossa terceira fase aí, já de resultados finais. E essa ideia de domínios criativos, né? De que cada atividade ela é um domínio, né? De que cada domínio, ele, de certa forma, ele complementa outras atividades, igual a Beatriz falou, né? E isso é muito interessante, né? Porque um depende do outro, diferente daquela ideia inicial lá de economia criativa de Trosby, que era estático, né? O cara que produz ali, o teatro, ele é só o ator e mais nada, ele não vai precisar de mais ninguém no mundo, ele só vai produzir aquela atividade dele lá e pronto. Sendo que, na verdade, não, né? Se ele quiser expandir ali, desenvolver essa economia criativa, essa ideia criativa dele, ele vai precisar de outros setores, né? De outros domínios, né? Para poder ali, poder gravar, poder ir para o cinema, poder ir para outro local. Ele vai precisar de muito mais gente para poder estar ali trabalhando para ele, né? E hoje, se a gente entender isso e trazer para o empreendedorismo essa ideia, né, de economia criativa, a gente percebe que se a gente fizer ali essa ideia de você juntar, né, fazer polos criativos, você pode, de certa forma, desenvolver a cultura, desenvolver também a ideia econômica e também aumentar a criatividade e melhorar também o desempenho, né, dos empreendedores aqui do Distrito Federal, que é uma das missões aí do Panorama, da nossa pesquisa, e trazer resultados, né, de vocações por RA, né, para ver qual RA, o que essa RA mais tem, essa RA tem mais música, essa RA mais chegada na gastronomia, essa RA tem mais o quê, para poder fazer ali polos criativos, enfim, de poder trazer mais gente para perto, né? Igual a gente já vê em cidades inteligentes, né? As cidades inteligentes têm muito esse conceito de você poder ir no local e nesse local você encontrar tudo, né? Você tá no aeroporto e nesse aeroporto, você ao mesmo tempo que você tá esperando o teu voo, você tá assistindo uma música, você tá escutando assistindo um vídeo, ouvindo uma música, você tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Se você quiser comer algo diferente, você tem. Se você quiser fazer vários outros outras coisas no mesmo local, no mesmo espaço, você pode comprar uma roupa, um calçado, e aí vai. E você falou de desenvolvimento, eu acho interessante também falar sobre esse termo em específico, porque talvez um diferencial da economia criativa com relação ao que a gente entendia enquanto economia tradicional seja essa questão de pensar o desenvolvimento não só como crescimento e acúmulo de capital, né, mas sim também como distribuição de capital, como melhora da qualidade de vida, como você falou. Então, tem essa complexidade dentro da economia criativa, porque a gente está pensando em desenvolvimento com envolvimento, né? Essa proposta de desenvolvimento com envolvimento é de uma autora que é a Cláudia Leitão. Eu até trouxe o livro dela aqui para a gente poder dar uma olhada. Ai, que bacana. Mostra aí, pessoal, para eles verem. Pois é, ó. Criatividade e emancipação nas comunidades em rede. Legal. Isso, contribuições para uma economia criativa brasileira. Usando na dissertação, né? Lendo para a dissertação. Estamos todas nessa fase agora também de escrita. E eu acho muito legal quando ela fala do desenvolvimento com envolvimento, porque dá a entender essa questão que transcende só o acúmulo de capital, né?
É que você não precisa... Existem vários tipos de capitais. Aí vem aquela ideia socióloga, né? A socióloga baixando. Do Bourdieu, né? Que não existe só o capital econômico, não existe o capital simbólico, existe o capital também cultural. E existem vários tipos de capital. E às vezes quando você quer englobar e desenvolver algo, acho que é importante você pensar em tudo isso, né? Eu acho que o que traz inovação na economia criativa é justamente isso. Você pensar em todos esses tipos de capitais, que nem só o financeiro, não só o econômico é importante naquele momento, mas que existem pessoas que vão, sei lá, visitar aquele polo criativo que foi criado, aquele polo digital que foi criado em determinado local, porque elas buscam outra coisa. Às vezes elas estão em busca de uma produção cultural, para elas se relaxarem, para elas ouvirem uma música, para elas passarem um tempo, ou estão em busca de outro tipo de atividade, de um artesanato, de alguma outra coisa para poder ali, né, comprar ou vender ou fazer os seus negócios, que não necessariamente é só, né, investimento, né? As ideias trazem muito mais capital do que somente o dinheiro, né? Exato. Dizem que boas empresas, né, não sei se vocês já viram, eu gosto muito do Pablo Marçal, não sei se vocês conhecem, mas ele fala que empresa não precisa de dinheiro, empresa precisa de pessoas que saibam pensar. E eu concordo com ele, porque de certa forma existem pessoas que começaram um negócio do zero e existem pessoas que ficaram esperando anos para poder ter um capital, para poder começar algo. E você percebe que quanto mais as pessoas esperam, mais chance dela desistir no caminho é maior, né? Enquanto que ela pega aquela ideia dela ali pequena e já põe ali a ideia para praticar, para gerar, e quando ela vai ver, cresceu, deu aquele boom. Né? E assim foram várias coisas que a gente conhece hoje, né? O Uber, né? A maioria dos grandes negócios hoje são negócios que não têm coisas físicas, né? O iFood não tem uma moto. Não tem. O Uber não tem uma locadora de carros, né? Então, assim, são ideias que resolveram alguém lá e botar em prática e não ficou esperando, né? Se eu fosse esperar, o cara do Uber fosse esperar criar um monte de, né, como se fosse táxi, não ia funcionar, não ia acontecer, né? Não ia ter a dimensão que ganhou mundialmente, né? Sim. Isso tem a ver com o que você falou também sobre o que é criativo, né? O que é novo, o que é inovador, né? Nesse mercado, por exemplo, dos táxis, a ideia dos aplicativos foi inovadora. Mas hoje, talvez, o inovador, pensando assim, desse ponto de vista holístico, do desenvolvimento, da qualidade de vida, Sim. Talvez o inovador hoje fosse uma plataforma que leve em consideração mais direitos trabalhistas, ao mesmo tempo que ainda é interessante para o usuário, enfim. Então é isso, Sim. o que é novo, o que é inovador, depende muito do contexto que a gente está falando, né? Sim, e a inovação também resolver problemas práticos, né, da sociedade em si, porque não basta só você gerar um emprego, mas você tem que também trazer uma segurança, né, uma estabilidade. Sim, então, pensar em vários fatores ao mesmo tempo, né, acho que isso é inovador, né, eu tinha visto um anúncio de uma empresa que ela ia colocar em São Paulo, somente em um bairro, de forma de teste. Esses outdoor que ficam em parada de ônibus. E esse outdoor, ele comunicava com as mulheres, quando as mulheres estivessem no ponto de parada, se ela estivesse sozinha, a partir do momento que ela estivesse à noite, estivesse sozinha, não sei se vocês viram isso, ou aparecia alguém ali naquele outdoor para falar com essa mulher e fazer companhia para ela até ela pegar o ônibus. Se caso ela se sentisse, né, ameaçada alguma coisa, a pessoa que estava ali, o atendente estava ali do outro lado, poderia, né, entrar em contato com a polícia, fazer alguma coisa para poder ajudá-la. Isso é uma forma, né, de você ter ideias criativas que também solucionam problemas, né, da sociedade, né, como o caso da violência, né, urbana. Então, acho que a economia criativa, ela vai muito nesse viés, né, de a gente poder resolver problemas, né, do nosso cotidiano da sociedade, de você poder melhorar a forma em que as pessoas vivem em sociedade através de ideias. E que essas ideias também possam gerar recursos para que essas pessoas possam se manter, né. E eu acho isso muito bacana. Sim, com certeza. E eu queria também mencionar um ponto, voltando assim um pouquinho também nessa questão do desenvolvimento, que é o conceito de clusterização, que é você pensar esse ecossistema como uma forma de rede, de rizoma. Então, por exemplo, o músico, ele tem o know-how, né, de saber cantar bem, tocar uma música, algo do tipo. Ele vai para um estúdio de gravação para gravar a música dele. Ele vai ter que ir numa feira, num evento, para cantar para um público. E ainda vai ter, por exemplo, uma pessoa que vai montar uma estrutura, que vai levar um banheiro químico, que isso não é um trabalho criativo, mas ele está fazendo parte dessa cadeia toda. Faz parte da infraestrutura ali de todo o evento. Exatamente. Né? Então, pensando na questão do capital, às vezes existe uma política pública, ou o que quer que seja, que vai incentivar, digamos, vou incentivar estúdios de gravação.
Mas se eu não incentivo aquela pessoa que está lá na base da cadeia, tocando um violão, cantando, abrindo uma banda, ou se eu não dou estrutura para a equipe que vai montar um fomento, não sei, para quem for montar uma estrutura de um palco, de um festival, digamos, na praia, sabe? A gente precisa Sim. fomentar essas coisas dentro desse território do Distrito Federal também, né? Isso Sim. é toda uma cadeia que a gente tem que pensar, assim, como todos os pontos vão se ligando. Aqui ainda não, a gente não tem, né, muito forte algo que seja daqui. A gente vê que o Rio de Janeiro tem lá a questão da... Porque é muito forte a tradição do samba, das escolas de samba, né, São Paulo, Rio de Janeiro, né, tem bastante forte. Aqui a gente ainda não tem algo, assim, para dizer que é uma tradição do DF. Aqui no Distrito Federal a gente tem algo, assim, que realmente sempre acontece, que é preciosíssimo, que precisa acontecer. A gente precisa também pensar sobre isso, né, que tipos de festivais acontecem aqui e que realmente vão continuar, que precisam continuar, que geram renda, que trazem oportunidades para diversos setores, para essas pessoas, né? Acho que um exemplo disso é aquele festival que acho que a Fé Comércio, né, que fomenta, que é o Motoweek, né? É Motoweek o nome mesmo, Sim. né? Tem, Da moto Motoweek. que teve até esses dias aí? Sim, ele é bem tradicional, né? Mas não sei até que ponto, assim, eles utilizam os recursos que o Distrito Federal oferece para montar toda essa estrutura. Vem muito artista de fora, então Sim. será que não existem artistas locais que poderiam se apresentar lá, né? Então é uma coisa a se pensar. Eu sei que eles dão oportunidade para quem quiser montar uma banca, apresentar um produto, um artesanato, gastronomia, esse tipo de coisa, né? Legal. Agora, a questão da produção cultural, isso foi uma das coisas mais reclamadas, inclusive, né? Na pesquisa em que nós fazemos parte, eu acho que aconteceu com vocês também, quando a gente vai para os círculos comunitários para conversar com as pessoas que trabalham com economia criativa dentro das RAs, as maiores reclamações eram: aqui na RA só trazem gente de fora. Tipo assim, o trabalho artístico que a gente tem aqui, toda a produção cultural, tudo que a gente faz aqui não é valorizado, não tem espaço, né? E eu acredito que é um dos pontos que se tem que trabalhar aqui no Distrito Federal, é exatamente você passar a visibilizar essas pessoas que estão aqui dentro, né? E parar de trazer tanto... Não que os de fora não sejam bem-vindos, são bem-vindos sempre, claro. Mas também você dá espaço, né, para quem está começando aqui, produzindo aqui, que também precisa, né, de espaço para poder mostrar o seu trabalho, as suas ideias, né? E quem sabe, né, a sua ideia possa até trazer aí uma solução inovadora, né, para a própria economia do Distrito Federal. Isso é muito bacana. Eu sei que vocês duas têm um projeto, né? Muito bacana também, que tem a ver com a economia criativa. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse projeto pra gente, pode ser? Claro. Então, a gente tem um projeto desde 2018, foi quando surgiu a ideia, o projeto Baleia. É um projeto de mapeamento de mulheres artistas visuais aqui do Distrito Federal e Territórios. A gente mapeia, publica, premia, então é um projeto híbrido, uma mistura, assim, mas com foco nas mulheres artistas visuais aqui do DF. E tem muitas aqui, porque a gente, quando fala no audiovisual aqui no Distrito Federal, a gente não vê tanto, né? Tem muitas aqui? Então, a gente se surpreendeu. O nosso veículo, né, é a publicação impressa, a Fotozine. O primeiro projeto, na verdade, Baleia, a gente decidiu fazer esse mapeamento em forma de convocatórias abertas ao público. Então, fizemos 4 convocatórias, cada uma com um tema diferente, com uma curadora diferente. Foi 2020, 2021. Isso. E aí, a partir dessas convocatórias, as mulheres podiam mandar fotos, fotografias, desenhos, ilustrações, que mais? Pintura, escultura. Teve até performance que foi registrado em vídeo. E aí esse vídeo foi publicado, né? Um frame do vídeo na Zine. Isso. Então, assim, qualquer manifestação visual que pudesse ser impressa, elas poderiam escrever. E a gente teve mais de 200, 300 inscritas. Acho que chegou quase a 400 inscritas. E assim, divulgando basicamente... Existia uma divulgação mais analógica, só que foi um projeto realizado na pandemia. Então, era muito compartilhamento, né? Muito rede social. E a gente chegou nesse número que extrapolou um pouquinho o que a gente imaginava que iria Que alcançar. vocês achavam que tinha, né? Sim, super. E aí, dessas 400, enfim, Bacana. dessas centenas que se inscreveram, em cada uma dessas convocatórias a gente selecionou 20 Sim. obras, com a ajuda da curadora, que foram impressas em fotozines e distribuídas no Distrito Federal. Então, a nossa ideia também, além de mapear, era
distribuir o trabalho dessas mulheres para que Tornar elas conhecido, né? ficassem conhecidas aqui no Distrito Federal. Também criar público, né, para as artes visuais, porque às vezes o museu ele é muito distante, principalmente quando a gente está falando de outras regiões administrativas, que não plano piloto. Às vezes o museu ele é longe fisicamente, enfim, simbolicamente Simbolicamente também tem aquela ideia que as pessoas não vão no museu, né? Exatamente. As pessoas não vão no museu, é difícil a pessoa ir no museu. Eu acho tão legal, gente. Eu acho tão legal ir no museu, você vê as coisas, começa a lembra do passado. Eu sou professora, né? Então, assim, semana repassada eu levei os meninos, né? Fui pro Museu da República, a gente foi no Panteão da Pátria, a gente foi em tanto lugar bacana. E eu achei interessante que eles nunca tinham ido naquele local, né? Eu dou aula em escola pública. Então, assim, a escola pública não tem muito acesso a esse tipo de coisa, né? Ele é conteúdo. E são conteúdos que eles nunca vão precisar na vida. Pra falar, sendo bem sincera, assim, batendo aquela professora sincera, são conteúdos que metade ali não vão agregar muita coisa para eles depois que eles saírem dali, né? E, assim, as experiências que eles deveriam ter, muitas vezes a escola limita, né? Então, assim, é um passeio, porém, da escola com 300 alunos foram com 40, né? Então, assim, é um seleto grupo que tem ali o acesso. E eu acho bacana, interessante, né? A gente falar sobre essa ideia simbólica também de por que a gente não incentiva isso, né? Sim, com certeza. Às vezes até, além do museu, as artes parecem uma coisa distante do dia a dia. E aí a ideia da Fotozine é justamente essa, através de uma impressão que seja simples, ali de qualidade, mais simples, de baixo custo, a gente consegue distribuir o trabalho dessas 20 mulheres no papel, de uma pessoa para outra, de forma gratuita. Cada uma das edições foram 500 unidades que a gente espalhou, né, pelo DF todo. Sim. E como era a pandemia, a gente pedia ajuda das próprias artistas, de alguns espaços culturais que estavam abertos na época, para a gente deixar disponível mesmo a distribuição gratuita. Sim. Vocês usaram as redes sociais também para divulgar? Também. E também tá online, porque a gente não tem mais unidades disponíveis. Sim. Mas está disponível online para quem quiser conferir também o trabalho dessas artistas. Ah, muito bom. Exato. No site do projeto a gente colocou elas na íntegra também, então você pode ver todas as publicações. E aí, depois dessas 4 edições, a gente, enfim, teve uma repercussão maior do que a gente imaginava, tanto no número de inscritos, quanto no alcance das publicações, da publicação online, que a gente deixou PDF, das redes sociais, onde a gente postou também cada trabalho, cada artista. Então, como isso nos surpreendeu pela quantidade, tanto de público quanto de artistas, a gente propôs um novo projeto. Importante dizer que esse projeto ele foi executado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura. Ah, legal. Então, enfim, é um projeto apoiado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. E aí, depois dessa primeira edição, a gente escreveu um segundo projeto, que seria um livro compilando essas 4 edições e também trazendo memórias de como foi a realização desse projeto, porque teve desdobramentos outros, assim, a gente foi convidada para fazer exposição. Que legal. Vendemos obras dessas artistas, então teve esse desdobramento também que chegou no recurso financeiro, que é importante também, Sim. né? E outros desdobramentos que a gente pôde colocar nesse livro Memória, que a gente lançou no ano passado, 2022. Também foram 500 edições e também está disponível online no site. E... No site da própria Baleia? Isso. É baleiadf.com.br. Facinho de lembrar, também em rede social. Me bateu uma curiosidade. Por que baleia? Boa. De onde vocês tiraram baleia? Assim? Tem uma motivação, alguma coisa assim por trás? Acho que você explica muito bem. Deixa eu ver até se tem na colinha. Ai, não tem. Não vale cola. Não, tudo bem. Mas o nome baleia, ele surgiu muito de uma forma para tentar ressignificar. A gente já está falando de mulheres artistas visuais. Querendo ou não, o campo das artes visuais ele ainda é muito dominado pelos homens, né, por esse público masculino. E existem alguns dados que mostram e que evidenciam isso muito escancaradamente, assim. Sim. Então, foi um pouco para ressignificar esse nome que muitas vezes é utilizado de uma forma pejorativa para se referir a mulheres gordas, enfim. E a gente também considera a baleia um animal muito potente, sabe? E a gente se relacionou muito com ele, assim. Eu não vou lembrar que tem um trechinho que foi publicado na Zine que fala que a baleia, ela suporta
condições muito adversas, né, no fundo do mar, mas ela vai à superfície, ela vai dar aquele respiro em toda aquela potência e volta, né? Então, ressignificando. Exatamente, a gente toda aquela queria. situação. Exato, a gente queria fazer essa relação, né? E Nossa, agora pensando ficou bem bacana, que foi época de pandemia, aquele caos, aquela ansiedade, a incerteza do futuro. Realmente, é bem uma questão de ressignificar, principalmente essas que trabalham com artes visuais, né? Já é um trabalho não valorizado, né? Se a gente falar sobre as artes visuais, a gente vai ver que é um trabalho não muito valorizado. As pessoas não compram obras, não compram quadros, não compram pinturas. Não faz parte da entendeu? nossa cultura, Hoje o trabalho né? mais valorizado, eu acho que seria só no lado do designer, né? Design gráfico, né? Ali eu acho que tá tendo uma procura maior da questão de publicidade, esse tipo de coisa. Mas quando a gente volta pro campo das visuais mesmo, né? Das pessoas que pintam, que desenham, né? Que fazem acontecer ali à mão mesmo. Raramente você vê alguém que dá valor a isso. Acha bonito, mas levarei para casa? Não. Então, cara... E é muito bacana esse projeto. Aproveitando também para já compartilhar meio que em primeira mão, porque a gente ainda não começou a divulgação, mas existe uma terceira fase desse projeto Baleia, também realizado, né, com o Fundo de Apoio à Cultura do DF, que são rodas de conversa. A ideia é fazer uma conexão de pessoas que já estão trabalhando na área, mulheres artistas já um pouco mais consolidadas na área, e conectar com pessoas que têm interesse, que querem se profissionalizar um pouquinho mais. Essas rodas de conversa, elas têm um viés um pouco mais técnico, então é tipo, como que eu posso elaborar um orçamento? Como eu posso precificar minha obra? Porque às vezes a pessoa ela não tem noção disso, né? Que ela gastou um tempo, gastou material, ela precisa desse retorno financeiro, né? Para se tornar uma artista profissional. Às vezes ela precisa se inscrever num edital, mas é tudo muito burocrático também. Então a gente queria promover esse debate, né? Que legal. Essa conexão entre artistas mais profissionais e artistas iniciantes. E enfim, fomentar um pouco mais a arte aqui no Distrito Federal, principalmente para esse público de mulheres. Nossa, isso muito vai acontecer bacana. agora, setembro, outubro. Então, divulgaremos em breve. A gente está querendo fazer presencial e com transmissão online. Enfim, e é isso. São temas que a gente mapeou, essas carências, junto com essas mulheres também, que a gente foi conhecendo. Sim. Então, são coisas que acaba que todo mundo precisa, só que ninguém fala sobre. E a gente vai estar conversando sobre nessa terceira etapa do Projeto Baleia, que vem aí. Legal. Outra coisa, assim, que eu percebi, assim, fazer parte lá do panorama, né, da economia criativa, nas saídas de campo, assim, as maiores das reclamações era exatamente isso, né? De, tipo, não ter apoio, não saber aonde buscar informação. Tipo, eu trabalho com isso, eu tenho ideias inovadoras, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, mas onde eu vou? Quem vai me ajudar? Por onde eu começo, né? Principalmente esse pessoal que trabalha com artes visuais, pessoal que é também da música, não sabe pra onde ir, como é que eu entro nesses editais, como é que eu participo desse show, desse evento que tá tendo ali na minha real, o pessoal não sabe. Né? E acaba vendo que tá vendo pessoas de fora, mas o pessoal que tá lá dentro não sabe como se inscrever, aonde ele vai procurar ajuda, o que ele faz, né? E assim, e é desvalorizado também, né? Não tem um apoio, um suporte, né? A ideia aí da pesquisa Panorama é um pouco também, né, de trazer ali um observatório, né, dos domínios criativos, que futuramente, se realmente acontecer, possa trazer esse apoio, né, esse suporte, né, para que os nossos empreendedores criativos, né, porque a gente fala de agentes criativos, empreendedores criativos, para mim é a mesma coisa. Né? Porque a gente tem a mania de olhar para a parte cultural e achar que não é trabalho. É trabalho, ele está trabalhando. Não, ou seja, se ele não for um advogado, ele não está trabalhando. Quer dizer, então, que se ela faz quadros, então não é trabalho, né? E trazer um pouco desse suporte, né? De eles poderem ir a um local onde ele possa encontrar informação, principalmente, né? Acho que a informação é o primordial para que você possa fazer do teu talento, né? Das tuas ideias, do teu talento ali, um negócio, né? Principalmente. Que eu acho que é o sonho de todo mundo, viver daquilo que gosta, daquilo que sabe fazer. E muitas vezes a pessoa acaba enterrando ali seu talento porque não sabe o que fazer com ele. Pra onde que eu vou? Com as minhas ideias, com o meu talento, com a minha arte, eu vou fazer o quê? Né? Na saída de campo eu conheci uma moça no Rio Grande Fundo 2, que eu achei, nossa, lindo os trabalhos dela. Ela é arquiteta, né? Só que ela não trabalhava mais na arquitetura, ela resolveu largar tudo para viver daquilo que ela gosta, que era artes visuais. E aí ela criou uma página que é Astros em Arte, o nome da página, depois vocês podem seguir, o nome dela é Natália. E aí vocês podem estar seguindo, ela faz pinturas
de astros, né? Constelações, planetas, nebulosas. E eu acho muito chique, muito lindo o trabalho dela, muito bacana. Mas é como ela falou, não é qualquer público que consome esse trabalho. E não é todo mundo que entende que isso é um trabalho, né? A maior dificuldade é essa, as pessoas acharem, nossa, você trocou arquitetura para pintar. Não é pintar. Né? É o trabalho dela, né? Tem algo muito a mais ali do que só pintar, né? Tem todo um porquê, uma significação, um simbolismo, né? Tudo ali por trás. E eu acho muito bacana esse projeto de vocês do balé, porque eu acho que eles desenvolvem, né? Querendo ou não, desenvolve a economia criativa, é uma forma, né, de você ajudar, nem que seja só em um domínio, né, que tá nas visuais, mas é algo que vocês podem pensar também futuramente, né? Expandir, né, passar para o audiovisual, passar, né, para a indústria fonográfica, passar para outros domínios aí que vocês possam também estar dando orientação, né? Acho que a orientação é a base de tudo, né? Com certeza. Sim. E é isso, meninas. Eu queria agradecer a presença de vocês, foi muito bacana. Obrigada muito a você bom pelo ouvir convite. Espero que vocês voltem mais vezes, quando vocês estiverem com seus projetos já concluídos, para falar do feedback que aconteceu, como é que foi, né? Trazer também aí alguma dessas mulheres aí para contar histórias inspiradoras, né? A ideia aqui do podcast também é trazer empreendedores criativos que possam vir inspirar outros, né? A partir do próximo episódio já vou procurar alguns para vir aqui, tá dando um pouco de inspiração, contando a história, como começou, onde foi, como é que foi, né? Trazer um pouco de ideia, porque isso também inspira outras pessoas, motiva outras pessoas, né? Aquela ideia lá de, né, enterrou os talentos, a pessoa olha e fala, cara, vou desenterrar os meus, vou lá também, né? Também consigo fazer, eu também tenho boas ideias, né? E que a economia criativa, ela é a base disso, né? Ideias, né? São ideias que geram negócios e que desenvolvem a economia, querendo ou não. E que, de certa forma, é um recurso inesgotável, que não vai acabar nunca, né? Então é isso, eu queria agradecer mais uma vez. Obrigado. Espero contar com vocês. Obrigada. E é isso, gente. Até o próximo. Valeu.